estimativa, isso é estimativa, tá? Mas vamos supor que ela seja 4,5, estimativa. Qual que é a meta de inflação do Brasil? 3. Bom, indo para o mercado brasileiro agora, que falamos do americano. Começando pela parte... Vamos começar pela renda fixa. O que você vê de oportunidade em renda fixa? Ambos, porque fundo imobiliário também, fundo de papel é renda fixa, né? Eu acho que primeiro é importante, eu participei do podcast que a gente falou das oportunidades para o ano de 2023. Lá atrás a gente falava, cara, olha, as maiores oportunidades... O do começo do ano que a gente fez? Não sei se foi no começo, final do ano passado, não lembro agora. Foi por aí. Enfim, por aí. Em algum a gente momento. estava falando de 2023. Falei, cara, as melhores oportunidades, elas vão surgir em momento de incerteza, né? Então, em 2022, o que a gente parecia louco pregando, né? Com a plaquinha, cara, é hora de você comprar ativo de risco, é hora de você comprar IPCA, indexado à inflação, pré-fixado, né? Pra você garantir uma taxa de retorno alta. Qual que era o contraponto do pessoal? Falava, olha, mas o risco ele tá muito elevado, né? Porque, você tem a inflação mais alta das últimas décadas aqui no Brasil, dos últimos 10, 15 anos aí, você tem a inflação mais alta nos países desenvolvidos dos últimos 40, 50, você tem guerra entre Rússia e Europa, você tem uma eleição aqui no meio do caminho, você tem problema fiscal, acabou a regra do teto de gastos, a gente não tem mais arcabouço fiscal válido, tudo isso é incerteza, mas isso traz a oportunidade, né? Então, o que a gente via lá no começo do ano passado eram oportunidades em ativos de risco. Falando de renda fixa, indexada à inflação e pré-fixados, mais indexados à inflação. E por quê? Né? Porque ambos vão se beneficiar de uma expectativa de juros caindo. Mas o indexado à inflação ele é um pouco mais protegido. Por quê? Porque o pré-fixado ele se beneficia em 2 cenários. Se a expectativa de juros cai e se a expectativa de inflação cai. Né? O indexado à inflação, ele vai ser beneficiado se a expectativa de juros até o seu vencimento cair. Porém, se a expectativa de juros até o seu vencimento permanecer estável, mas a expectativa de inflação até o seu vencimento cair, ele pode ser penalizado. Mas isso também significa o seguinte, se a expectativa de inflação sobe, ele está um pouco mais protegido. Então eu sempre preferi, né, em governos que têm um pouco mais de propensão a gastar, que é o caso agora, né, não adianta... a gente saiu de uma regra fiscal mais rígida. Era melhor, não era? Enfim, a gente saiu de uma regra fiscal mais rígida e estamos indo para mais frouxa. E o que uma regra fiscal mais frouxa pode trazer? Um pouco mais de inflação, ponto. Não estou discutindo se é bom ou não, estou falando de investimento. Então, nesse cenário, eu preferia indexados à inflação de longo prazo. IPCA mais 6,5. Você fazia uma comparação. Quem compra qualquer título de longo prazo, IPCA mais 6,5, carrega por 2 anos, em alguma janela diária, isso todo dia, teve prejuízo? Nenhuma janela. E aí eu vi a gente falando, IPCA mais 6,5 não é oportunidade, porque tem um monte de risco. Bicho, tu nunca vai encontrar IPCA mais 6,5 num cenário tranquilo. Esquece, isso não vai aparecer. Né? Então as pessoas querem isso, eu quero tudo, quero taxa atrativa, quero preço atrativo, quero cenário tranquilo, não vai existir. Então a gente já vê hoje, por exemplo, no primeiro semestre, termos de retornos indexados à inflação, superando até mesmo o Ibovespa, o IFIX, eu gosto de falar que tá superando o IFIX, né? Calma, né? Minha hora vai chegar. Né? Mas supera a carteira do Ricardo, que é o dobro do IFIX aí? Mas aí você tem que pegar minha carteira também. Não dá pra pegar só uma vez. Tô brincando, a gente nem vê isso. Mas os indexados à inflação performaram muito bem. Nos últimos 3 meses, título IPCA mais 2045, que é nossa principal recomendação, subindo mais de 20%. Você fez até um post, Gui, no teu Instagram, mostrando que o Tesouro Selic, que é aquele que todo mundo fala, nossa, 13,75 foi o que menos rendeu no período do ano. Era o quê? São 6 meses do ano? 6 meses, exatamente. No primeiro semestre foi o que menos rendeu. Todos os outros ativos de risco na renda fixa tiveram um retorno de, no mínimo, 60% mais do que o Tesouro Selic, né? Então, era, mas tu tá falando de passado. E agora, com o IPCA mais 5,60, IPCA mais 5,70, é oportunidade? É oportunidade ainda. Mas não é tanta oportunidade quanto era. Não é, Então, obviamente que não, né? A mesma coisa, você prefere comprar Banco do Brasil a 30... Dá um prêmio de analista do ano pra esse cara aí, esse cara é um gênio, né? Agora eu não apresento a mesma oportunidade. De fato, você não apresenta. Mas ainda é uma oportunidade. Por quê? Se eu pego o IPCA mais 5,70 e qualquer janela diária, eu gosto de fazer esse exercício, porque ele é muito bom. Se qualquer pessoa, quando estava IPCA mais 5,70, em qualquer dia, ao longo dos últimos 20 anos, desde que o IPCA mais foi criado, colocou R$100 e carregou por no mínimo 3 anos, você vai ver que essa pessoa também não perdeu dinheiro. E o acumulado de retorno foi muito superior ao CDI nesse período. Né? Então, para mim, é oportunidade? É oportunidade.
De novo, por que eu falo que é oportunidade? Ah, Gui, só por conta do histórico? Não, tem um outro fator. A gente falou no começo da taxa de juro real neutra, né? Então, a taxa do Tesouro IPCA+, ela reflete o quanto que os investidores, né, os economistas, os investidores, basicamente, imaginam que vai ser a taxa de juros do Brasil acima da inflação até aquele período. Então, se o mercado está com uma taxa de IPCA mais 5,70, o que ele está falando? Ele está falando, olha, Selic, até 2045, ano a ano, na média, ela vai ser 5,70% acima da inflação, ano a ano. Mas, porra, a gente falou aqui, o Banco Central ele disse que essa é a chamada taxa de juro real. A taxa de juro real neutra do Brasil é 4,5%. O Banco Central acabou de falar. E ainda tem discussão sobre isso, mas vamos lá. Então o que eu estou falando? Estou falando que se fosse para a taxa de juro real neutra, aquela que nem estimula e nem restringe a atividade econômica, teria que estar mais perto de IPCA mais 4,5%. Tem uma outra discussão. Alguns economistas falam, como é que a taxa de juro neutra no Brasil, taxa de juro real neutra, saiu de 3% antes da pandemia e está em 4,5%, sendo que a taxa de juro real neutra de todos os outros países emergentes, inclusive Turquia, a taxa de juro real neutra está 2 e subiu na margem. A nossa subiu 50%. Né? Então, essa é uma outra discussão. Né? Então, assim, acho que tem prêmio? Acho. Por quê? Porque ela tem que se aproximar mais da taxa de juro real neutra, né? Que está lá em IPCA mais 4, IPCA mais 4,5. E no pior caso, aí eu sempre gosto de ver também, então histórico, positivo. Quem compra nesse nível de taxa hoje e carregou por 2, 3 anos, cara, teve a rentabilidade muito boa, né? Pô, Gui, comprei na sua call, aí levei por 3 meses e me lasquei. Pô, 3 meses não é um horizonte de investimento para ninguém, né? Se é 3 meses é Tesouro Selic, ponto, acabou. Pô, então é o seguinte, é histórico, que é muito positivo, comparando com a taxa de juro real neutro, também é muito positivo. Né? Então acho que, pô, eu tô bem confortável em dizer que é uma oportunidade. E pré-fixado? Pré-fixado eu tenho menos, a gente tem mais em curto prazo, porque, de novo, acho que a Selic ela pode ir mais para baixo do que o mercado precifica, e de longo prazo a gente tem menos. Por quê? Porque, pô, de novo, a gente está num governo que ele tem uma propensão maior a gastar do que a gente tinha. Então, caso escorregue nisso daqui, do ponto de vista fiscal, expectativa de inflação sobe, aí você prejudica o pré-fixado, mais do que o indexado à inflação. Né? Então, acho que na renda fixa é isso. Pô, e aí o que eu vi? Pô, eu vou até falar, porque tem um movimento assim que eu achei bizarro, cara. E por incrível que pareça, nós não fomos uma voz assim, eu não fui uma voz uníssona do mercado de analista de renda fixa falando que era hora de comprar indexado à inflação e pré-fixado. As pessoas estavam dando muito destaque em todos os problemas e tudo, né? Falando, cara, não é hora de comprar, não é hora de comprar. E muita gente não comprou. Muitos analistas não recomendaram. Recomendaram 100% de Selic e recomendam até hoje, né? Perderam a marcação a mercado. O que esse pessoal perderam o início da marcação a mercado. O que esse pessoal tá fazendo agora? Tá recomendando os ativos exóticos, assim. CRI, CRA e renda fixa digital, assim, que é um outro ponto, se a gente quiser entrar depois, você já teve uma experiência também com renda fixa digital, mas o ponto para mim é, a maior oportunidade ainda na renda fixa está em título público indexado à inflação e em pré-fixado de curto prazo. Indexado à inflação em curto e longo prazo. E pré-fixado mais focado em curto prazo. E não em crédito privado até tem, mas a gente pode entrar depois um pouquinho. Eu acho que crédito privado é algo interessante, porque você falou de CRI e CRA, eu não vejo por que pegar individualmente um CRI ou um CRA, ou mesmo uma debenture, se você tem fundo de infraestrutura, listado em bolsa, que resolve descasamento de ativo e passivo, e você tem fundo imobiliário que está mexendo com CRI e com o CRA, mas principalmente com o CRI, porque o CRA eu sei que o Ricardo tem as ressalvas, eu acompanho, porque é algo muito novo e muito concentrado, né?